Um Dedo de Prosa, o seu canal no YouTube, traz a cada semana uma nova história. Emoção à flor da pele, para rir e para se emocionar, entender melhor a vida e o seu próximo. Já somos mais de 2.000 inscritos. Agradeço sua participação. Você é nosso maior legado. Continue compartilhando o nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva se ainda não é inscrito. Meu nome é Wellington Santana Vieira Horácio, tô aqui para mais um podcast com meu tio. É isso aí, galera. Boa, saiu, hein? Saiu. Uma espera danada, mas quase um ano. Desde fevereiro a gente tá aí Nessa brigando, luta. né? Mas só pra você ver pelo meu estico, você vê que eu tô sempre na correria, né? Direto de um casamento pra cá, mas não podia deixar de ter esse momento aqui com vocês, pra gente gravar junto esse podcast, que eu não sei nem o que me espera, mas estamos aí. Nasceu onde, Wellington? Eu nasci em Ribeirão Pires. Mas é mais Rio Grande, né? Você só foi pra lá por causa da paternidade, da maternidade. Paternidade isso, é outra coisa. isso. Da maternidade. Aí depois são 34 anos em Rio Grande da Serra, né? Mesmo endereço. 34 anos em Rio Grande. 34 anos em Rio Grande da Serra. Cara, que bacana. Gosto. Na Vila Lopes, especificamente. Vila Lopes, ali na Rua Prefeito Justino Paixão, Justino 592. Ó, dando endereço na internet. Se quiser mandar uma pizza lá, pode mandar. Bacana. E aí, filho do Josias, Isso. com a Solange. Mais conhecido como Dil, né? Falar de ninguém sabe nem quem é, né? Filho do Dil, né? E filho da Solange. Uhum. Solange foi agente de saúde muitos anos aqui no posto de saúde, agora trabalha lá em São Mateus. Meu pai é aí, né? Sempre envolvido na política, agora tá pra Minas, mas sempre foi envolvido muito na política. Gosta muito disso aí, né? Gosta bastante. Um dia ele volta aí, sai pra vereador e ganha. Será? Acho que ganha. E você, cara? Você gosta disso também? Política, eu não sou muito fã não, tio. Eu gosto de ouvir os debates, gosto de ver as coisas assim, ver debate mesmo, assim, quando o pessoal leva a sério. Leva a sério, Esses últimos né? nossos aqui, tá uma palhaçada, né? Cadeirada, É tudo, né, cara? tá valendo de tudo, mas quando o debate é sério, eu gosto de assistir, sim. Mas essa hegemonia, assim, bater esquerda, direita, essa coisa tá ficando chato, né, cara? Pra mim já é perda de tempo discutir isso. Perda de tempo. Eu gosto de ouvir proposta, eu gosto de ouvir ideias, assim, quando eles fazem perguntas interessantes, mas eles sabem responder como que eles vão chegar naquele resultado, né? Por exemplo, a gente vai conseguir tirar a inflação. Como? Né? Se ele só falar isso, qualquer um fala, né? Agora, quando a pessoa consegue argumentar o projeto dela e falar como ela vai chegar, aí eu acho legal de entender, né? Sim. Porque já tem um norte, agora só falar Fica difícil, né? até papagaio e ficar falando por aí. 34 anos em Rio Grande, você estudou aqui também. Eu estudei aqui A vida acadêmica foi aqui também. Todinha. Que você fez aqui no José Pissoni. Isso, estudei na Pisoni. Foi o tempo todo aqui na Pisoni, né? Na Pissoni. Nunca quis trocar também, não. Eu gostava bastante da época da escola. Ô, época boa. Vontade de voltar, né? Hoje a gente tem que acordar mais cedo, antes é um pouquinho mais tarde. Gosta muito de estudar? Gostou bastante de estudar? Na época que eu estudei aqui eu gostava, né? Tive bastante amigos aqui, amigos que a gente jogava bola junto, fazia tudo junto. Então pra mim era uma época bem confortável e divertida. E a escola em si, pelo menos na minha época, tinha um ensino muito legal, né? Eu que era meio preguiçoso. Quem não era, né? Tantas outras coisas pra fazer, né, velho? E a gente tinha que ir pra escola, mano. Nossa, tinha umas professoras que eu lembro até hoje. A professora Regina de Fátima, foi da 1ª à 4ª série, era uma professora muito bacana. Depois teve a professora Viviane, professor Claudinei de Química, né? Tanto que eu vou começar a fazer faculdade de Química e é por conta do professor Claudinei, né? Química? Química, eu adoro Química. Química é vida, Química é tudo. Boa. Mas faculdade, na realidade, a faculdade é uma carreira, né? Sim. E aí você, 34 anos, resolveu ir pra Química por quê? Mas eu pensei que você estava mais ali na logística. Na minha vida inteira eu trabalhei com logística, né? Minha primeira empresa que eu comecei a entrar em área de logística foi na MRV Engenharia. Então eu trabalhei lá de 2008 a 2016. E depois eu saí, mas sempre logística. Mas eu sempre gostei de química. Eu até cheguei a fazer 2 anos e meio de engenharia civil. Aí eu parei por conta daquele acidente que eu tive, né, em 2014. Sim. Mas eu sempre gostei de química. Química eu tô fazendo mais por gostar muito da matéria, né? Nem assim que eu falei assim, nossa, eu vou trabalhar com isso. Tenho vontade, sim, de um dia trabalhar numa empresa durante um tempo e depois virar professor, né? Que eu também acho que eu tenho vocação para ensino, né? Para ensinar pessoas. Falar bem você fala, né? Mas eu gosto de molecada, né?
Sempre gostei da molecada, assim, Sim, né? sim. De estar perto, compartilhar conhecimento, não só, às vezes, o próprio ensino, né? Tanto que na igreja que eu congrego, eu sempre fui líder de jovens, né? Sim. Sempre estive perto da galerinha. Então, bacana. Essa coisa da vida acadêmica, você foi mais para esse lado aí ou não tinha um lado nessa época? Porque é lá que você decide, geralmente é lá que você vai ter os testes de aptidão, essas coisas todas. Nessa época você não lembra de fazer isso? Não, eu não fiz, porque eu acho que eu comecei a trabalhar com 14 anos, de garçom, lembra? Lembro. De garçom e tal, e aí eu comecei a ganhar Que dinheiro. nem conta, né? Porque aí era só a forma de arrumar uma graninha. E aí assim, eu demorei um pouco pra me aflorar nessa área de ensino, né? Sim. Tipo, o que eu quero ser, que faculdade eu quero estudar, tanto que quando eu fiz engenharia civil, eu fiz mais assim por conta dos pais, né? Sim. Cobrando, meu pai, minha mãe, o coordenador da empresa que eu trabalhava também falava que via potencial em mim para a área da engenharia, e aí eu comecei a estudar, mas até quando eu fiz engenharia civil eu já não levava tão a sério, né? Uhum. Igual eu levo o estudo a sério hoje, né? Eu acredito que depois que eu me converti, eu comecei a levar mais a sério a questão de ensino, a questão de ler, a questão de me dedicar. E aí que eu comecei a descobrir, dentro do próprio ensino religioso, a questão do ensino acadêmico, né? Que eu fui conhecendo alguns professores de química que eu gosto bastante, o Dr. Marco Eberlin, Dr. Adalto Lourenço, e eles falam dessa área, assim, um é químico, o outro é físico, né? E eles vão falando dessa área e aí eu fui me apaixonando. E aí como eu tinha começado a adquirir o hábito da leitura, eu comecei a ler os livros dele, tanto que eu tenho os livros dele. São áreas em ascensão, né? A física, então... Física eu ainda acho um pouquinho mais complexo que a química, assim, né? Mas eu tenho vontade, assim, de primeiro química, depois, quem sabe, fazer alguma pós-graduação linkada a química, físico-química, alguma coisa do tipo. Então você fez a graduação em arquitetura? Não, eu fiz engenharia civil. Eu fiz 2 anos e meio e eu sofri um acidente. Sim. Aí quando eu voltei, eu fiquei muito tempo distante, então eu voltei perdendo muito da matéria. E aí o trabalho que eu encontrei na época depois, no decorrer do acidente, né, quando eu me desliguei da MRV, e aí eu não conseguia voltar a estudar. Então acabou que uma coisa linkou a outra e eu tranquei a faculdade. Mas já não queria também. Ah, sim. Já não queria, já tinha abandonado. Essa época aí do acidente foi quando, mais ou menos, ali? Foi em abril de 2014. 2014. Tinha comprado uma moto dessas grandes, foi né? Foi a primeira, né? A primeira moto. Primeira moto 4 cilindros. 4 cilindros foi a primeira. E aí eu tava num feriado, tava subindo aqui a Humberto de Campos, né? Sentido Mauá. E aí um caminhão, ele tava na esquerda, ele foi fazer uma manobra, e aí eu não consegui frear, a moto tombou e entrou embaixo do caminhão, né? Aí eu tive fratura exposta no úmero, fratura exposta tibifíbula, fratura exposta no punho, lesão no pulmão, lesão no baço, e aquela coisa que acidente de moto acontece, né? A gente pode dizer que nasceu de novo, né? Como o pessoal gosta de dizer, eu nasci de novo, né? Não, foi uma época pesada, né? Bastante pesada mesmo. Sim. E daí você teve um acidente... Você estava já estudando, fazendo a faculdade. Isso. E aí tua vida deu uma guinada. Foi aí que mudou tudo, né? Eu brinco assim que a gente costuma falar, né, que existiam uns marcos de Deus na nossa vida, né? Sim. E nessa época eu encaro como um marco de Deus, né? Porque nessa época eu tava passando aquelas fases de jovem que quer viver a vida louca. Sim. Né? Então eu tinha terminado com... o jovem tudo bem, né? Hoje em dia tem gente com 50 anos, 60 que quer viver a vida louca, né? Então o jovem tá tudo bem, agora é o normal. Sim. Agora esses de 60 que quer ter 20 anos é difícil, né? Esses aí do afloreceram mais novo, agora mais velho quer ser vida louca. E aí nessa época eu tinha tomado algumas decisões que eu entendo hoje que eram decisões ruins pra minha vida, né? Sim. E aí eu tinha terminado com a Cíntia, que é minha esposa hoje, e tava tomando algumas decisões ruins, assim, que eu entendo que elas eram ruins pra mim. E aí eu entendo que foi uma daquelas coisas que acontece na nossa vida pra gente ter uma mudança, né? E dali por diante eu comecei a ter uma mudança. Então, quando eu volto do acidente, né, eu volto assim pra um tempo onde eu vou ficar um pouquinho fechado, né? Sem conseguir andar, sem conseguir me alimentar, sem conseguir nem fazer as minhas necessidades sozinho. Então eu começo a refletir bastante sobre a minha vida, sobre propósito de vida, sobre se eu tinha algum propósito, se tinha alguma coisa que
algum destino, alguma coisa assim reservada para mim, se eu tinha alguma direção, né? E aí foi quando eu comecei a conhecer um pouquinho. Eu já tinha sido convertido, eu tinha sido batizado, mas eu ainda não tinha entendido ainda o que era o evangelho. Então você fazia parte da igreja, mas não era... eu estava afastado na época. Estava afastado. Mas eu tinha entrado na igreja, ingressado, mas eu ainda não tinha entendido o aspecto de fé. E aí foi nessa época que eu comecei a refletir, né, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre os meus parentes, sobre o relacionamento que eu tinha terminado. Então foi um tempo ali de mais ou menos 1 mês e meio que eu fiquei sem andar e sem conseguir fazer vários movimentos, né, não andava, não conseguia comer sozinho, era horrível porque eu gosto de comer rápido. E aí minha mãe ficava dando comida devagarzinho e eu falava, vai mãe, põe comida. Então foi um tempo assim onde eu pude refletir a respeito disso, né? Eu lembro até hoje que foi num dia bem frio, parecido com hoje, cerração bastante. Eu lembro que o pastor Ailton, ele foi lá na minha casa, ele bateu na porta. Eu nem sabia quem era o meu pastor, que hoje é o meu pastor, né? O pastor Ailton. E aí ele chamou minha mãe. E já na minha casa parecia uma igreja, né? Que tinha culto quinta, culto terça. E assim, mas até então nada tinha me feito refletir sobre isso, né? Eu lembro que o pastor foi lá. E ele mesmo conta que ele também não tinha muita... Como ele já sabia que já tinha várias igrejas lá, ele falou, vou lá orar por ele, mas provavelmente isso aí vai pra outra igreja, coisa, né? tá. E aí ele chegou lá, ele começou a conversar comigo. E foi a primeira vez que um pastor teve esse tipo de abordagem comigo, né? Ele chegou, tal, eu hoje estou cheio de ramela, nariz correndo, tinha acabado de acordar cedinho, e ele sentou de frente comigo na cama, né, e ele perguntou, poxa, né, acidente feio e tal, tudo quebrado, e o que você pensa disso, né? Falei, nossa, ele está interessado em saber o que eu penso, né, não está vindo falar o que aconteceu, entendi. E aí ele começou a conversar comigo, e aí eu lembro que eu tinha umas ideias meio filosóficas, meio maluca, né, que a vida era como um tronco, e tinha vários ramos, e todos os ramos voltavam pro tronco, né? Então eu entendia que eu estava em um desses ramos que uma hora ia voltar pro destino da vida. Que filosofia maluca! E aí ele começou a compartilhar comigo, né, que a questão de que Deus, ele era um Deus soberano e que governava todas as coisas e que dentro disso não era uma coisa de castigo nem nada, mas que Deus tinha um porquê, né, de permitir a gente passar por alguns desertos, e aquilo me fez refletir, né, e aí eu fiquei muito curioso, falei, nossa, quando eu voltar a andar eu quero ir um dia ouvir ele falar mais a respeito da fé, né, de Jesus, porque eu nunca ouvido daquela maneira, né, nunca tinha ouvido alguém se interessar por aquilo que eu pensava sobre o meu acidente. Porque normalmente isso é E o que você pensava sobre o acidente? Tinha, assim, sei lá, o medo da morte, tinha o medo de ficar paraplégico, de não poder voltar à tua vida normal. Para um jovem, né, deve ser uma coisa pesada, né? Minha infância sempre foi bem maluca, né, eu sempre machuquei muito. Então era prego que entrava de ponta cabeça, era braço quebrado, perna quebrada, então eu sempre machuquei muito. De dor eu já era meio que acostumado, né? Muita bezetacil. Sim, nossa, muita bezetacil, eu tomava muito por causa da garganta. Então de dor eu tava acostumado, mas eu tinha um medo muito grande porque, como a fratura tinha sido exposta, os médicos falaram que eu poderia ter osteomielite, né? E por conta da osteomielite poderia ser que eu tivesse que amputar a perna, né? Sim. Então era uma preocupação que eu tinha. Mas acabou que nada disso era a minha maior preocupação. O que mais me pegou na época do meu acidente foi o tempo para pensar, né? E nada pior do que você ter muitos erros e ter um tempo para refletir sobre eles, né? Então, assim, eu sentia muita culpa. Então, até a questão da minha maior preocupação não era nem perder a perna, mas era como que eu ia lidar para retratar, né, os relacionamentos que eu tinha perdido, como é que eu ia conversar com as pessoas que eu tinha ferido, porque foi um tempo bem conturbado assim na minha vida, como eu disse, eu tinha tomado algumas decisões erradas, né? Então, o meu que maior... culminaram no acidente. Eu não acredito que eles culminaram no acidente, mas que foi o tempo que eu parei para pensar nas outras pessoas também, né? Porque eu era um pouco egocêntrico, vamos dizer assim, pensava muito em mim, então... Mas é um jovem também, é outro aspecto do jovem, né? Sim. Porque você está naquela efervescência, adolescência, nossa, um monte de descoberta explodindo, parece pipoca, né? Tudo explodindo na tua cabeça e um monte de responsabilidades surgindo. Então, são conflitos assim na cabeça do jovem que já são pesados, né? Sim. E lá no acidente você não... Era mais ou menos isso, era a sua vida que estava passando. Foi como se a vida passasse, né? Eu lembro que
Pra mim eram essas duas coisas que me preocupavam. Será que eu vou perder a perna? Entendi. E beleza, vou recuperar a perna, tá? Como é que eu vou fazer pra consertar, né, os meus erros, as minhas falhas? Como é que eu vou voltar a falar com a Cíntia? Como é que eu vou começar a voltar a falar com umas boas pessoas que eu me distanciei? Como que eu faço pra reatar com essas pessoas, né? Pra reatar até com Jesus. Falar, nossa, será que... E agora, né? Tudo isso que eu fiz, será que Jesus... Ele é capaz de me perdoar, né? A relação pai e mãe era legal. Não, a relação com meus pais sempre foi bem tranquila, né? Eu nunca tive muito problema assim com meus pais, né? Eu até brinco que eu fui muito privilegiado com o tempo que eu tive com os meus pais, né? Porque na minha época de infância, aqui no Vila Lopes, a gente tinha vários campinhos, né? Vários campeonatos, meu pai que me levava, né? Sim. Eu jogava dentro do Chevette. Gostava demais de jogar bola, nossa, meu Deus. Meus amigos tudo entravam. Às vezes meu pai andava com 8 moleques, né? Então, talvez eu sou um dos poucos jovens que tiveram o privilégio de conseguir jogar bola com o pai. Sim, né? Eu sou um dos poucos, assim, que eu posso falar assim, não, meu pai, ele tava na minha infância, eu andava de bicicleta com meu pai, né? Andava eu, meu pai e minha irmã, né? Meu pai tinha aqueles banquinhos que colocava no guidão da bicicleta, e aí minha irmã sentada ali, eu ia para Rio Grande com meu pai, então eu não tenho muito o que reclamar, né, de infância, assim. Aí além disso, a gente lembra a locadora Dream? Sim, com certeza. A locadora Dream, nossa, meu pai falava para mim lá alocar filme com minha mãe, e aí a gente ia lá, alocava os filmes, e aí às vezes passava tardes assistindo filme juntos, aí assistia desenho, sim. Cada um podia assistir um filme, sabe aquela coisa assim, de cassete, cada um assistiu o filme de cada um e ia assistindo, né, então... De infância, assim, em relação com os meus pais, com a minha família, sempre foi muito boa, né? Eu, fui muito privilegiado nisso, assim. Deus nunca fez a gente rico. Não. Mas, assim, o que ele deu de satisfação... É outro tipo de riqueza. Paz, aí, né? E alegria para poder conviver, assim, foi assim, coisas que me marcaram, né? É algo que eu quero transmitir para minha filha, né? Que nem eu e a Cintia, a gente conversa muito nessa questão de não ter várias TVs. Vamos ter uma só pra gente brigar por ela, mas pelo menos a gente briga e assiste tudo junto, né? Que foi uma das coisas que eu tinha, né? Eu e minha irmã, eu lembro que meu pai e minha mãe, eles deram uma regra assim, ó. Quem acorda primeiro, fica com a TV. Então, aí dava... Às vezes o outro nem acordava, mas era quem ligasse. Quem pegasse o controle e ligar, tá com a TV. Podia até voltar a dormir, mas na hora que acordou, você tá com a TV, né? Mas era algo que fazia o quê? A gente ficar junto, né? Então a gente assistia junto, a gente... reclamavam um do outro junto, né? Fazia tudo a junto. Proximidade da família. Nossa. Que era fantástica. Né? Era incrível. Era assim, algo... Com os avós, com os tios, com essa coisa toda junta. Assim... Nunca foi uma coisa que te atrapalhasse. Não, nunca faltou. Graças a Deus, assim, eu sempre tive muitas amizades e sempre onde eu fui, eu sempre consegui interagir, né? Então, se eu viesse aqui pra casa do vô e da avó, eu conseguia interagir com todo mundo. Entendi. Se eu estivesse lá na casa dos meus avós por parte de mãe, também interagia. Então, tinha muitos primos, muitos amigos. Então, nunca faltou isso, né? Então, se for comparar com algumas crianças que vivem hoje, nossa, eu tive uma infância que eles podem viver 50 anos na infância, eu acho que não chega perto aos meus 5 anos de infância de tanta coisa, né? Na maioria das vezes você vai conversar com as pessoas e as pessoas falam sempre o pai e a mãe são culpados de alguma coisa, ou que são, como é que fala assim, são os desmotivadores, ou eram ignorantes, você teve aí um caminho... Muito do que eu sou, do que eu aprendi, do que eu entendo como certo e como errado tem a ver com os meus pais, né? Sim. Eu lembro assim que depois quando eu fui pra igreja e comecei a liderar jovens, né, eu conto muito a experiência que meu pai me ensinou. Eu queria namorar, eu tinha 15 anos, meu pai, você quer namorar? Eu comecei a trabalhar de garçom com 14 em buffet. Mas você quer namorar? Eu quero. Ele falou, tá bom. Aí ele e minha mãe, ele falou assim, ó, tem uma vaga de emprego lá no Canoa Quebrada, aí ele quer namorar, eu vou levar ele lá. Aí quando eu falei, pai, estou namorando, não passou uma semana, meu pai me levou no Canoa Quebrada, aí eu fiz uma entrevista, ele falou assim, ó, vai lá falar com o Sérgio e tal, e aí na outra semana eu já estava trabalhando, né? Então, assim, meu pai e minha mãe, eles me ensinaram desde pequeno, né? Que é ter responsabilidade de adulto, então vai viver como adulto. Poxa, caramba, mano, aí é duro, né não? Mas é algo assim que me marca, né? Então, meus pais, eles têm vários, assim, momentos da minha vida aonde tem uma assinatura deles, né? Aonde tem uma marca, assim, um legado bacana, cara. interessante. Legal. Que eles transmitiram, né? Esse é um deles, né? Por exemplo, o outro é ter consequência. Tudo tem consequência, tudo né? tem consequência. Meus pais me ensinaram e eu nunca apanhei do meu pai. Meu pai nunca me bateu.
Mas meu pai sempre me ensinou a ter consequência, né? Eu lembro que uma vez eu aprontei, eu não lembro se eu peguei um pipa que era dele, eu não lembro exatamente o que eu fiz, mas eu lembro que ele me deixou um mês de castigo, e eu só podia brincar na varanda, né? E aquilo fica comigo até hoje, que tipo, se eu aprontar alguma coisa, uma hora ou outra vai chegar um castigo, Sim. né? Então aquilo perpetuou na minha infância. Não que eu não fiz coisa errada, eu fiz muita, nossa, muita. Depois, se quiser, até conto isso experiência. mas eu fiz muita, mas assim, sempre eu sempre fiz sabendo assim que uma hora eu ia colher a consequência daquela ação, né? Então isso hoje me ajuda a ser mais maduro, né, nas ações, como que eu faço, e ainda com tudo isso eu ainda consigo fazer muita arte. Mas isso aqui é o bom da vida, né? É fazer as artes. Sim. Às vezes ruins, às vezes boas, mas tem que fazer, né? Sim. É ruim quem passa pela vida sem aprontar, sem fazer nada, né? Passou no vazio, né? Eu posso falar que algumas eu não queria ter feito. Mas é normal, mas fiz. Eu, assim, hoje a gente tava no casamento, né? E aí tinha um menino assim que me vê hoje, que me vê mais tranquilo, vê mais calmo. Eu tava com 2 garrafas que tava fazendo aquele negócio de passar gravata. Sei. Eu lá, e pedindo o valor da gravata lá, tava. Ele falou, nossa, eu não sabia que você era bagunceiro assim não. Eu falei, eu sempre fui aqui. Você ainda não tinha tido a oportunidade de ver, né? Mas eu sempre fui assim, né? Mas engraçado que a fama sua não é essa, né? Não, nossa, eu era terrível. Minha esposa, ela acha que você é o cara mais compenetrado, o cara mais responsável. A Marisete acha muito isso de você. E acho que outras pessoas também, né? Tem essa ideia de que esse cara de óculos aí, de gravata, é muito sério, compenetrado. Não, por alguma coisa eu sou sério, mas assim, nos momentos que eu entendo que é o momento de se divertir, de brincar, e aí eu extravaso mesmo. Eu extravaso, né? Eu que me bom. divirto. Voltando lá pro acidente lá, os meses de reflexão, essa coisa toda, e aí você resolveu voltar para a igreja. Eu brinco assim, nem que fui eu que resolvi, né? Deus, ele me puxou assim, né? Porque eu brinco com a minha esposa que a melhor coisa que eu podia passar pra minha vida, assim, que eu vou levar pro resto da vida, foi o meu acidente. Por incrível que pareça, eu senti muita dor, eu sofri muito, assim, de questão, você quebrou todo, né? Me quebrei inteiro. Sim. Tanto com a consequência, né, de tudo, mas mesmo com toda a situação ruim, foi uma das melhores coisas que poderiam ter acontecido na minha vida. Porque eu jamais seria quem eu sou hoje, e eu desfrutaria do que eu estou desfrutando hoje, se no dia 2 de abril, Deus não tivesse me permitido entrar embaixo de um caminhão. Né? Eu jamais seria. Se Deus não tivesse... assim, eu brinco que foi a coisa que mudou, né? Tem certas coisas que elas servem para mudar a nossa vida. E ali foi a minha. Mas você não acha que essas mudanças... Eu vou tirar um pouquinho Deus do papo, mas eu vou dizer assim, não é muito da condição das pessoas. A pessoa, porque tem muita gente que passa não só por um acidente, mas 2, 3, e continua fazendo o que acha que segue a sua vida, não exatamente como você. Sim. Mas você, de lá desse acidente, você pegou uma reta... Peguei a contramão. Isso, exatamente. Você voltou para trás, fez uma reflexão do que você fez e seguiu um caminho novo. Você não acha que isso tem muito a ver com o Wellington anterior também? Quer dizer, sei lá, você já tinha essa semente em você de olhar as coisas com mais plenitude, de olhar as coisas com ensinamento, né? Até que você falando aí do seu pai. Sim. Não é? Não tem um pouquinho a ver com isso aí? Dessas... Eu brinco que não, que eu vou contar outro caso pra ilustrar, né? Uma coisa que eu era um trombadinho. Trombadinha. Penso em mulher atrapalhada. Eu fazia as coisas, não é que eu não tinha dinheiro pra comprar, eu gostava da adrenalina de fazer, né? Sim. Então, lembra a época do Sobrenatural? Aí vendia nas barraquinhos os DVDzinhos, né? Aí, minha diversão era ir lá e pegar os DVD. Mas não é porque eu não tinha dinheiro pra comprar, é porque eu gostava da adrenalina, né? E eu lembro que quando eu já tinha, né? Você era muito bom em games também, né? Jogava bastante em games. Jogava bastante e também pegava muito... Pegava muito trombadinha, né? Eu era muito atrapalhado. E olha só que eu tô falando um monte de coisa de consequência, né? Mas mesmo assim eu fiz coisa errada. E quando que eu brinco assim, que eu me libertei desse vício, né? Que era uma coisa assim que não era por fome, não era por falta de dinheiro, era um vício mesmo. Era a sensação de adrenalina de pegar, né? Se alguém me pegasse, eu tinha dinheiro pra pagar, esqueci de pagar, essa é a desculpa que eu ia dar, entendeu? Entendi. Então assim, era o que eu fazia, né? E aí eu lembro de um dia que tava eu e meu primo no shopping, e isso eu já tinha passado acidente, né? Acho que eu tinha mais ou menos uns 6 meses que eu tinha
tido esse entendimento a respeito de Jesus e tal. E aí eu tava lá, por isso que eu acho que não foi... Eu tenho muito a ver com Deus, né? Eu não consigo desvincular Deus. De tudo isso. E eu tava no shopping, e aí, trombadinha é trombadinha, né? Ele já tem a visão. E eu já tinha 6 meses na igreja, mas foi aí que eu realmente desvinculei com esse vício ruim, né? Com esse pecado. E aí eu tava no shopping, eu e meu primo, não vou falar o nome dele. Tá. E aí eu vi, bati o olho assim, sabe quando aquele olho que arquiteta as coisas, Sim. né? E aí já planeja logo. Já planeja. E aí a gente tava na Americanas, e aí tinha uma caixinha de CD de videogame, era esse, o jogo era Twisted Metal, o nome. E aí tem um lacrezinho. E aí eu vi que esse estava rompido. E aí eu peguei, abri, eu falei, não acredito não. Como Deus é bom, né? Aquela hora a gente fala, foi errado, né? Peguei o CD, fui até a porta da Americanas, passei e não apitou. Aí eu já falei, vamos embora. Aí eu coloquei o CD, né? Fiquei segurando o CD assim na mão e a gente saiu no shopping. Meu primo, branco, com medo da gente ser preso. E ali foi outro momento de reflexão na minha vida. Só que ali, assim, não foi uma reflexão, né? Isso é difícil de explicar porque só quem vive que sabe, né? Mas ali foi como se eu tivesse um tete-a-tete com Deus na caminhada do shopping de Mauá, né? Da Americanas em direção à saída. E aí era como se Deus falasse comigo diretamente do meu interior, né? Ele começou a falar assim, mas não foi por isso que eu permiti você sobreviver, né? Não foi para isso que eu te resgatei, não foi para isso que eu te trouxe de volta, né? E aquela conversa interior, e aquilo começou a me constranger, né? Foi uma mudança assim momentânea, instantânea, que eu fui convencido. Eu parei no shopping e fiquei em pé, com o CD na mão, olhando para frente. Meu primo assim, que foi? Desesperado, porque ele falou assim, você tá com o CD roubado dentro de um shopping, se alguém pegar, vai eu vou ser preso. E eu falei assim, não, isso está errado, isso aqui não agrada a Deus. Não era a moralidade em si que me conduziu a não fazer o ato errado. Não era o que eu entendia, não era só a minha concepção e avaliação própria da ação errada que eu estava cometendo, mas era algo que eu entendi que afrontava primeiramente a Deus, né? Então aquilo mudou em mim. Eu falei, isso aqui eu não posso nunca mais fazer, porque não foi para isso que Deus me deu essa segunda chance, né? Sim. E aí eu voltei, peguei a caixinha. Aí fui com a caixinha no caixa e falei, moço, tá aberto, né? Pega aqui, alguém pode levar, né? Olha, cara de pau, né? Cara de pau. Cara de pau, mas foi isso. E aí depois disso eu nunca mais mexi em mais nada que era de ninguém. As pessoas que eu pude restituir, que eu sabia, eu restituí. Não foram todas, mas as que eu sabia que eu tinha feito errado, eu voltei lá, pude conversar com elas, pedir perdão e restituir. Tem uma coisa que eu até outro dia conversei com meu filho, outro dia faz um tempinho já, né? Que o velho, outro dia eu ali, né? Mas ele tá lá longe. Então eu falava pra ele assim, e ele falava sobre ética comigo. E ele falou assim pra mim uma coisa que me incomodou bastante. Que ele falou assim, ética é uma coisa que você pega por aí. Eu falei, não, ética é uma coisa que você pega do seu comportamento. Peraí, você não vai na igreja, ele vai na igreja e eu não vou na igreja. Sim. Eu sei o seguinte, que você vai na igreja fala pra você pra você roubar? Não, com certeza não. Na igreja fala pra você matar? Não. A igreja não fala pra você pra respeitar o próximo? Sim. Você respeita o próximo? Eu tento. Não, você não pode tentar. Você seguir um regramento. Sim. Não é? Não tem nada a ver com Deus aí, o regramento. Eu falo pra ele, então, se tá lá pra você, que você, pra ser uma boa pessoa, você não pode matar nem roubar e tem que respeitar o próximo, se você não fizer uma das 3 coisas, você não vai estar cumprindo. Se você, na sociedade, se você não faz uma dessas 3 coisas, você também não está sendo um bom cidadão. Então é seguir o regramento. Hoje em dia tem muito isso da pessoa que vai na igreja, ou que segue, eu sigo a Constituição, eu faço tudo, mas não faz. Sim. Não é? Eu achei legal desse seu depoimento, que é o seguinte, é você dizer, não, tem uma regra, eu tenho que ter esse regramento, eu tenho que seguir a regra. Sim. E mesmo que doa um pouco de mim, eu tenho que seguir ele, porque foi o que eu abracei. No teu caso, você abraçou a religião, e essa coisa segue para você como se Deus estivesse te dizendo. Sim. Mas é uma coisa que hoje em dia eu sinto muito falta disso, né? Sim. De pessoas que falam, são mas não cumprem. Né? Fala muito, fala demais. Sim. Mas não cumprem o regramento, né? Que nem assim, quando eu falo assim que não é uma questão moral, porque
dentro aqui dos mandamentos, né, que você foi citando aqui, né, não roubar, Sim. não matarás, mas que se você for olhar, faz parte dos deveres do ser humano. Sim, parece ser algo muito moral, né, mas tem os dois primeiros que fazem toda a diferença, né, porque o primeiro é amarás o teu Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amarás o próximo como a ti mesmo, né, então eu acho muito interessante, porque isso eu só fui entender depois, na época eu ainda não entendia, mas assim, por que a gente não olha para a mulher do próximo, por que a gente não rouba, né, quando você se torna um cristão, e um cristão, assim, claro que tem muito cristão nominal, né, eles falam que são cristãos, mas ainda não entenderam, né, então, por que eu não olho para a mulher do próximo? Primeiro mandamento, porque eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, então eu não sigo basicamente por ser algo que é moral, porque se for perguntar para qualquer homem, né, ninguém quer que olhe a sua esposa, e por consequência a gente não vai olhar. Que é uma regra da sociedade. Sim, uma regra da sociedade. A gente falou da sociedade, da esposa, que eu também não concordo que seja uma propriedade, mas é assim, qualquer coisa do outro, né? Sim, você olha algo do próximo e você... Pô, peraí, aí fica difícil, né? Você como é que você vai... a mulher do próximo, ou desejar o que é do outro, ou roubar, ou não ou respeitar matar, o outro, o simples fato de não respeitar, já é uma coisa estranha, né? É que o cristão, ele leva isso por causa do primeiro, né? Porque todas as outras coisas que você faz tem a ver com o primeiro mandamento, que é amar o seu Deus sobre todas as coisas, né? Então, meu Deus está me ensinando que isso não é certo. Então, eu não faço, não só porque moralmente é certo assim não se fazer, mas eu faço porque Deus, ele espera que eu não faça também. Sim. E aí, então, um grande primeiro mandamento que conduz a minha ação. O segundo, eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo, né? E Deus, ele faz isso de maneira inteligente, né? Porque a gente se ama bastante, né? E uma vez que eu amar, vamos supor, eu me amo muito. E se eu me amar, se eu amar você do jeito que eu me amo, nossa, eu vou te tratar com carinho, com respeito, eu vou querer o seu melhor. Sim. Eu vou vir direto da festa só pra gravar um podcast. Boa! Agora vendeu bem agora, hein? Então é algo assim que é difícil. Tem algumas coisas que a gente, é igual comida, quando a gente fala não gosta, fala, não, experimenta. Tem algumas coisas que só experimentar, né? E realmente, quando eu falo assim, não, foi Deus falando de dentro de mim, quem tá ouvindo e fala assim, moleque é louco. Não, mas assim, é uma experiência assim que realmente eu até aceito, porque foi algo pra mim que foi muito louco mesmo, né? Foi uma mudança assim radical, né? Eu literalmente em instantes, eu me despi de uma velha ação e coloquei uma nova ação, né? Então, e aquilo me conduziu a ter outras ações que eram totalmente na contramão daquilo, né? Então, por isso que eu não consigo desvincular, porque eu tenho certeza que se eu não tivesse essa revelação de quem de quem Cristo é, do que ele fez e o que eu entendo que ele fez por mim, provavelmente eu não teria essas ações que me mudaram, né? Que faz eu parecer ser essa pessoa assim, boa, né? Mas que no fundo eu sei que tem as falhas, tem os pecados, tem os erros, né? Mas todos nós temos, né? Sim. Isso aí a gente não pode olhar por aí. Então aí você teve um acidente, teve essa visita do pastor e aí você começou a seguir a vida religiosa. Sim. Ela é intrínseca na sua vida hoje, ela está ali, para. A sua vida social é com a igreja, a sua vida profissional você vai levando pela igreja também, como é que é? Normalmente eu não consigo desvincular as duas coisas, elas caminham juntas, sim, né? Entendi. Não tem como, assim, o cristão, ele tem que ser cristão onde ele estiver, né? Ele tem que ser onde ele estiver. Então, pelo menos é o que se espera, né? Ele precisa assim, porque é o que Jesus chama, né? Ele chama, né? Ele fala assim, ó, aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e vem, né? Então, é um caminho onde você caminha literalmente com Cristo. Então, no meu trabalho, eu tenho que entender que Jesus está ali comigo. Sim. Das minhas relações, Jesus está ali comigo. Né? Então, a minha vida, ela gira em torno, né? Da presença de Jesus comigo, né? Então, em todas as minhas ações eu procuro pensar assim, né? Aonde Cristo está, o que Jesus espera, né? Tem até esses dias eu assisti um stand-up daquele Rodrigo Marques, né? Que ele brincava a respeito dos cristãos que não lê a Bíblia, né? Não sei se você já assistiu, ele fala assim, ser religioso sou. E você já leu a Bíblia? A Bíblia toda não, né? Ele vai fazendo algumas brincadeiras e é algo assim que ele relata que é muito sério. Pessoas que não têm conhecimento, né, da Bíblia, da palavra, mas falam que são cristãs. E eu pergunto como, né? Como? Porque não tem como você conhecer Jesus
pelo que outro conhece de Jesus. Porque uma coisa é ler a revelado. Bíblia, outra coisa é estudar a Bíblia. Sim, né? sim. Uma coisa é você ler a Bíblia por ler, igual um livro que você leu de ficção, qualquer coisa. Sim. E outra coisa é estudá-la. Sim. Né? Olhar a Bíblia é uma forma de escrever bem interessante. Foi escrito porque em elas hebraico, são, foi escrito em grego. elas é um escrito pequeno, né? Com versículos é pequeno mesmo. E com apófrises, né? Que você vai catando aquelas escritas, é como se eu e você estivéssemos conversando aqui e alguém estivesse escrevendo do lado. Então ele vai escrever só o que é fundamental, nunca o que se passa lá. Para que tenha essa visão de... Como é que eu vou deixar aqui? O Esôfago fazia isso, né? Esôfago das pinceladas, para ter sempre uma lição, para ter sempre um caminho, para que você leia 3, 4 estrofes e você possa fazer um pensamento, né? É interessante isso, né? Provérbios é um livro assim que são pequenos ensinos que tem uma mensagem grande. Então não é uma coisa que você lê e na hora você já tira. Não, você precisa ficar igual vaca, assim, ruminando o negócio. Você fica pensando, você tem que procurar entender, né? Então, dentro dos livros bíblicos, esse que se encaixa bastante no que você está falando é Provérbios. Porque a gente tem vários autores, alguns são bispos, outros são padres, outros são freis, que fazem livros e interpretações daquilo que ele leu e daquele pedaço. E aí eles fazem toda uma história, todo um cerco que é enorme. Para um pedaço que 4, 5, 6 linhas. Porque eles fazem a variação de contexto da época, né? Tem intenção do autor, né? E tudo mais. Então isso é um estudo, né? Mas quando você lê, você já é um cara, um catedrático, tal, já estudou, tal, e você não é uma pessoa comum. Né? Se a gente olhar hoje no Brasil, o maior problema que a gente tem é a interpretação. Né? A interpretação de texto, que eu estou falando aqui. É a interpretação de texto. Exatamente. Como é que se encara, por exemplo, uma pessoa que não tem não é um literato, não é uma pessoa que estudou, e que diz e que prega aquilo que está lá? Como é que você encara? Eu entendo assim que a leitura bíblica, por mais que seja um livro de muito tempo atrás, escrito em hebraico, em grego, né? Que é o livro mais moderno, né? Que é o mais revisitado, né? Sim, é o livro mais lido do mundo. Então, mas mesmo assim, mesmo tendo que ter todo esse ensino, ainda assim a Bíblia tem uma mensagem clara, né? Ela é uma mensagem que qualquer cidadão que pegar, qualquer pessoa que pegar, e ela, na leitura, ela consegue entender algumas coisas, né? Primeiro ela vai ler lá Gênesis. Então ela vai entender que houve um Deus que criou todas as coisas. Então, beleza, que Deus criou todas as coisas, criou o homem, e esse homem estava no jardim, e aí toda a questão de Deus que a gente falou aqui, de moral, de ética, né? Então, no jardim, Deus está ensinando o que é certo no jardim, o que é errado no jardim. Certo é aquilo que Deus disse que é certo, errado é aquilo que Deus disse que é errado. E Deus vai falar que só uma coisa era proibida, né, para Adão e Eva, que era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, aqui Deus ele está dando uma lição, né? Para eles lá, beleza, tem a queda, então primeiro eles vão ler... Tá te dando um regramento, na realidade. Deus ele tá aqui, ó, ele tá te ensinando, ele tá te criando, é um Deus que cria, então ele cria e tá mostrando um propósito, né? O homem tinha que lavrar, o homem tinha que trabalhar, o homem ele tinha que povoar todo mundo e tal, toda aquela coisa. Mas aqui você vai ver criação, queda, quando o homem desobedece, e aí vai passar um bom período da história da Bíblia, né, narrando o processo onde Deus vai trazer a redenção, né? Onde Deus ele vai trazer Jesus, mas passam-se longos anos até que isso aconteça, até que vem Jesus. Então, criação, queda, a pessoa vai enxergando aqui, opa, o homem foi criado, o homem caiu, e agora vai ser um processo até chegar em Jesus, onde o homem vai encontrar redenção, e aí a salvação ela vai vir a partir de Cristo. Então, qualquer pessoa lendo a Bíblia normal, um leigo, pegou hoje, começou a ler a Bíblia ali, ele vai conseguir fazer esse entendimento. E a salvação, ela vem dessa maneira muito simples, então, né? Eu tive uma pessoa que me perguntou, não era, nem colega meu, era uma pessoa que tal, e eu vi que ela era bastante humilde, era uma pessoa que não tinha muito conhecimento, mas ele me perguntou, por que para os israelenses Jesus não é a salvação, ele ainda não é a promessa, ele ainda não é o Messias. E eu fui explicando para ele, porque eles leem outras coisas e eles seguem o Antigo Testamento, etc e tal, o Alcorá, o Rabu, essas coisas todas aí. E aí, você que é um cara de dentro da igreja, como é que você olha para isso?
Porque me parece assim que quando eu olho para Israel, toda essa guerra que está tendo lá, essa briga, o massacre que Israel faz, o assassinato de milhões de pessoas, que hoje agora já são milhões, muita gente morrendo, e que o líder, não é religioso, mas o líder, o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, diz assim que ainda eles querem acabar com todos, né? Todos os palestinos e etc e tal, que ele não faz diferença para eles, são todos bandidos e que tem que morrer. Aí como é que você olha? Se Jesus já disse, apesar que para ele não existe Jesus, Jesus é outra coisa, mas se a Bíblia diz que o amor ao próximo, isso não é uma clara desavença com o que a Bíblia diz? O segmento da Torá que eles deveriam seguir. Sim. Isso é interessante, né? Talvez na cabeça deles, por não ter vindo Cristo, né, o Messias que eles esperam, talvez leve esse engano. Porque assim, algo que eu acho interessante, né? Porque é muito doido isso que eu vou falar aqui agora. Não. Mas assim, imagine assim, vamos pensar aqui em Moisés, né? Moisés com o povo que sai do Egito, né? No êxodo do povo que ainda eram os hebreus, né? Eles ainda nem eram a nação de Israel ainda. Quando eles saem, a gente vai ver nos 5 primeiros livros, né? No Pentateuco ali, Moisés escrevendo, né? Porque assim, eu posso olhar para o livro e tirar algumas conclusões, né? Então, estamos aqui em Gênesis. Que legalidade moral o povo teria, né? Para entrar em uma nação, no caso Canaã, tirar as pessoas de lá, né? E tomar a terra que eram deles, né? Então, o livro mostra que tem um dono. Quem que é o dono de tudo aquilo, né? Quem que é o dono de todas as coisas? Quem que dá legalidade para Israel ir lá e tomar a terra que foi prometida a Abraão há quase 450 anos antes, né? Então, o livro de Gênesis ele vem narrando isso, né? Mostrando que aquilo era uma promessa de Deus, que Deus já tinha usado. Deus ele usa também o povo de Israel naquela situação da conquista de Canaã, por conta que o pecado do povo de Canaã já tinha sido muito grande e a maneira como eles viviam já tinha afetado a Deus. Então Deus usa eles como um instrumento de juízo sobre aquele povo, né? Então estou dando aqui 2 argumentos aqui, né? Não que seja isso, tá? Porque eu entendo que isso foi lá para trás e hoje é outra coisa. Sim. Mas talvez eles estejam explicando o mesmo modelo hoje, né? As pedras se movem, né? Sim. Como se fosse a mesma coisa, por eles não entenderem. Porque até assim, né, dentro dos mandamentos, se você for ler o livro de Levíticos, que são livros difíceis, né, Deuteronômio e tudo mais, tem leis, né, tem algumas coisas que não deveriam ser aplicadas do jeito que estão sendo aplicadas hoje, né. É claro que eu entendo que Israel também já não é mais a mesma Israel daquele tempo, né. Então, o que ele tem feito hoje, como você disse, ainda é um líder político, né? Então, sim, eu não sei se ele está se pautando como o pessoal se pautava da Torá no passado. Então, é um pouco difícil de avaliar sim, eles baseado pelo povo antigo, né? O que muda, eu só acho que o que muda aí são as tecnologias. Sim. O que muda é a tecnologia e os anos que se passaram. Mas é tão impressionante o que a gente assiste hoje. É na mesma região. Sim. Lá estão as cidades sagradas, sim, lá estão. Tá sim. Tudo lá. Sempre e eles mantiveram, no máximo, apesar da destruição toda, que as bombas causam, né? Porque as bombas são reais, sim. Não são fictícias, mas é a religião, né? O credo, que acaba criando essa guerra. A arrogância do ser humano em dizer que o meu Deus é melhor do que o seu, ou de que o seu é melhor do que o eu, ou porque eu sigo você não segue, essas coisas que detonam tudo, né? Que tá lá no primeiro, lá, né? Dos mandamentos, que é vamos respeitar o outro, pô. Precisa respeitar o outro. E você vê claramente um cara fala pro mundo inteiro que não, ele não vai respeitar ninguém e que só a vida dele é para matar os caras lá. O Netanyahu já era o general, antes de ser primeiro-ministro, ele já era, né? Lá atrás ele já era tal. E ele chegou ao poder e continua com a mesma vontade, a mesma sede de sangue que a gente vê. E eu não estou falando aqui do outro lado, porque também não tem santinho do outro lado. Não. Sim, não tem santo. Eu entendi. Você está colocando no ponto deles serem pessoas religiosas que exatamente. Têm mandamentos. Sim. Entendi. Desse contexto, fica nítido, né, que a religião naquele pedaço de terra ali é muito prejudicial, né? Eu não diria prejudicial. Eu acho que assim, talvez
Porque assim, né? Por que será que eles não creram em Jesus, né? Por que será que tantas pessoas não creem em Jesus? Porque é um aspecto, talvez se eles tivessem entendido, porque assim, não foram todos os judeus que creram, mas você vê a igreja primitiva, né? A igreja evangélica, ela surge ali, né? Não como a igreja evangélica, mas assim, a igreja, vamos mas pôr a igreja surge aí do cristianismo, né? Vamos supor assim, ó, a igreja ela se desvincula do judaísmo ali, sim, em Jerusalém, né? Sim. Então, são com judeus mesmo, né? Então, tanto que a igreja até ela demora para sair para o mundo, porque os próprios cristãos que tinham se convertido, os próprios judeus que tinham se convertido ao cristianismo, tinham ainda uma visão de que era só para aquele povo. Não, vamos colocar aqui, Jesus foi crucificado porque os apóstolos dele não acreditavam, apóstolos dele não. Os fariseus, os mestres da lei. Não acreditavam que ele era o portador da promessa. Eles acreditavam num Messias diferente, eles acreditavam num Messias que viria para libertar eles da escravidão romana. Então, a gente costuma dizer que política é política e religião é religião, mas eu digo que a fé é sua e a política é de todos. Infelizmente, a política é de todos. Na época de Jesus foi o que aconteceu. Sim. Soltou um cara que o pessoal fala que era bandido, mas não era. Ele queria a libertação tanto quanto Jesus, só que Jesus adotava uma forma e ele não, né? Que foi crucificado com Jesus, né? Sim, Barrabás, né? Exatamente. Barrabás era mais... Se você for valer um pouquinho lá, você vai ver que Barrabás não era ladrão nem nada. Ele era um líder. Um cara que incomodava, porque o jeito dele fazer as coisas... Ele era revolucionário. Né? Era. Ele queria desse jeito. E ele não gostava nem desgostava de Jesus. Ele participava de um grupinho meio... pesado. Ele era mesmo. Ele era de um grupinho pesado, os Sicas, né? E Roma não tinha. Roma tinha sua predileção. Ele estava dominando e ele queria só acalmar as coisas. Jesus, no meio ali, foi um bode expiatório em que para acabar com o poder de Barrabás e com algumas coisas assim, os sumos sacerdotes, lá se eu estou falando aqui errado, mas me corrija, escolheram para que Jesus morresse, porque Jesus estava tendo muito mais, chamando mais fiéis, né? Sim. Era uma briga de fiéis, era uma coisa mais ou menos por aí, não era? Não exatamente, né? Tinha a ver, sim, com questões de fé, só que, assim, Jesus, ele era alguém diferenciado no ensino, né? Era diferenciado, assim. A maneira de Jesus ensinar, a Bíblia vai relatar que era com autoridade, né? Então, quando Jesus abria a boca para falar, Jesus tinha autoridade. Então, se você for ler os evangelhos, você vai ver vários conflitos, né? De Jesus com os mestres da lei e por aí vai, né? Então, eles queriam questionar Jesus em alguns aspectos. Jesus, ele respondia de maneira sábia e tinha hora que Jesus respondia com outra pergunta. E aí eles não respondiam, porque sabia que ia ficar uma saia justa, né? Então, assim... Jesus ali, ele veio como o Messias, ele se apresentou como o Messias, né? Em nenhum momento esses homens eles creram, mas não só que eles não creram por si só, mas a Bíblia ela vai também narrar que em alguns momentos não era nem intenção, né? Porque era necessário. A gente chama o período que Jesus veio com a plenitude do tempo, né? Então todas as coisas cooperavam, né? Então já tinha ali caminhos que interligavam, né, o mundo, já tinha vindo Alexandre o Grande, feito suas conquistas e toda aquela coisa, já tinha expandido uma língua. Então, tipo, tudo que era propício para a vinda de Cristo já tinha acontecido. Então Jesus ele vem no tempo certo, só que era um plano de Deus que Jesus passasse pela cruz. Então Jesus ele não vai ser só crucificado porque houve homens que quiseram a morte dele, mas era um plano divino do próprio Deus que Jesus passasse pela cruz, porque não existe justificação, né, sem sacrifício, né? Desde de Êxodo, você vai ver ali a lei mosaica que tem um ensino, né? Para remissão de pecado tinha que ter sangue. Então, por isso que eles faziam sacrifício de animais e tudo tinha a ver com sangue, que isso tudo estava apontando para algo maior, né? Para um sangue que seria capaz de realmente purificar, né, o pecado do mundo. Então Jesus ele não vem para libertar o povo o povo israelita e nem toda a humanidade de uma simples questão de guerra ou de opressão. Eu entendi o que você está querendo dizer. Uma questão... Você está dizendo que já tinha o roteiro escrito de Jesus, de Deus, né? Sim. Que a gente pode chamar da Trindade, né? Pai, Espírito Santo, sim, que o negócio dos três em um.
já estava tudo colocado, que ele tinha que passar por aquilo para provar que a Trindade existia, que não, a Trindade existia. Deus ele não precisava provar a sua existência. A intenção de Deus vamos pensar assim, ó, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus ele já é completo em si mesmo. A plenitude em Deus, né? Eles são três e ao mesmo tempo eles são um. Né? Então, dentro da Trindade já há uma perfeição em si. Então, o que Deus faz? Né? Deus ele tem um plano de alcançar aqueles que ele criou, né? um plano de restaurar aqueles que estavam caídos. Então, aqueles que viviam sob uma escravidão do pecado e não tinham como sair daquilo e nem pagar os seus próprios pecados sozinhos, porque não adiantava só Jesus morrer. Né? Aí que tá o que é o interessante da fé, né? Jesus apenas morrer não era suficiente, mas dentro do cristianismo Jesus ele precisava morrer e ressuscitar para a justificação dos nossos pecados, né? Então quem é justificado? Aquele que crê em Cristo, né? O próprio Jesus diz. Então tem esse lance aqui. Então Jesus ele não veio por uma questão de guerra política. Os judeus esperavam um cara que ia libertar eles, porém Jesus ele tinha outro olho para outra coisa. Jesus estava olhando para a escravidão que a humanidade estava por conta do pecado original. Você está dizendo que Jesus não veio para salvar. Ele veio exatamente para salvar. Só que nós não conseguiríamos ser salvos, nós não conseguiríamos justificar, né? Se auto-justificar, porque todos nós pecamos. Você não acha que esse é um caminho assim meio que sem volta, para até entender o que é Jesus, o que é Deus, ou para entender não o que é Deus, mas o que é o ser humano? Porque você contou aqui que você teve que voltar, né? Teve um acidente, teve um evento na tua vida que teve que fazer você repensar certas coisas e que você foi para lá. Aí você tá dizendo aí, você chegou a dizer para mim aqui que isso aí foi você agradece por ter acontecido isso. Sim. Mas você não acha que... Não, o que eu tô dizendo, o que eu quero dizer é assim, você não acha que é muito conveniente para o ser humano usar esse tipo de interpretação para dizer, não, eu erro, mas que se dane, né? Porque lá na frente é só volta a ter fé, ou Você não acha que... Não porque está escrito, ou porque tem até um negócio de destino, essa coisa toda. Você não acha que é um caminho perigoso para isso aí, não? Não, porque assim, entenda assim, como eu disse, assim... Não sei se você entendeu aqui. Entendi. Porque assim, existe uma justificação em Cristo Jesus, através da sua obra, e existe o ato de regeneração, né? O que eu disse que eu passei foi isso. Eu entendi a obra redentora de Cristo, a salvação que vem de Cristo. Mas uma vez que eu entendi, o próprio Cristo ele trabalhou em mim, para mim ser convencido daquelas áreas de pecado. Então ele me deu uma nova maneira de pensar, né? A gente fala de um novo coração, ou uma nova mente, né? Então aqui eu consigo olhar... E aí eu falei para você que se não era reflexo do rapaz que já estava aí. Você falou que não, você não acha que não. Não acho. Eu acho que tem a ver com a obra que Deus fez, né? Com essa obra de me dar uma nova mente, um novo entendimento, um novo coração. É como se eu... É que é difícil falar assim desse aspecto, porque eu entendo aqui que é a fé, né? Mas sim, eu encontro base bíblica para tudo isso que eu tô falando. É um ato de fé. Isso, tem um ato de fé, mas tem um ato de Deus agir. Então, assim, é muito engraçado. E tem diferença entre ato de fé e ato de Deus? Não, tô falando assim, o ato de fé foi o ato de eu depositar minha fé em Cristo, mas até isso tem a ver com aquilo que Deus fez. Eu só tomei essa atitude porque Deus me amou primeiro, sabe? Sim. Eu fui para Jesus. A gente fala isso, não, fui para Jesus. Sim, mas porque Jesus veio primeiro. Muito antes de eu desejar a Cristo, Cristo já me desejava, Cristo já me via. Mas ele não já podia estar dentro de você aí? Essa coisa toda que você está falando já estava aí, e que foi aflorescendo, que você foi achando âncora nisso aí, e que foi crescendo, chegar nesse cidadão que é hoje, não? Não, eu acredito que foi tudo obra de Deus. Tudo obra de Deus. Obra de Deus. A gente tem um termo para chamar a humanidade após a queda de depravação total, né? O que é depravação total? Não é que todo mundo é depravado totalmente, mas o ser humano ele já nasce capacitado a ser mal, né? Então isso a gente chama de... Mas também nasce capacitado a ser bom. Exatamente. Às vezes algumas circunstâncias nos mostram o quanto nós somos capazes de ser maus. Sim. Mas mesmo assim a gente consegue agir com bondade. Sim. Beleza, isso aqui é um ponto, né? Então aqui depravação total. Não quer dizer que você e nem qualquer pessoa é totalmente depravado, mas todos nós somos pecadores, falhos, e por conta disso nós temos a condição de ser muito ruins, né? Muito maus.
Então, aqui é um ponto, né? Dentro disso, que eu entendo que a humanidade ela se encontra, né? Por mais que nós consigamos ter ações morais corretas, ainda assim isso não alcança a salvação. Então, para você, evolução evoluir é ir para Deus, é ir para uma religião, é ir lá procurar Deus. Não existe outro tipo de evolução. Eu entendo que a humanidade ela consegue evoluir, a gente consegue melhorar, mas eu entendo que o problema que a humanidade tem da separação de Deus por conta da queda, ela só consegue ser sanada em Cristo. Ou seja, a gente pode ter boas ações, a gente pode agir de maneira agradável um com o outro, a gente pode ser pessoas justas, mas perante Deus a gente só consegue ser restaurado da posição que nós caímos em Jesus, né? Que é aquilo que eu falei que você consegue encontrar na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, né? Você encontra ali criação, você encontra ali queda, e você encontra ali o plano da salvação, você encontra Jesus morrendo em nosso favor e nós recebemos essa graça através da fé em Cristo, né? Então, tudo isso aí eu vejo como uma conexão, né? A gente tem capacidade de ter ações boas um para com o outro, mas não quer dizer que essas ações boas elas vão nos capacitar ao galgar o céu, né? Porque nós estamos separados e a única forma de se reconectar a Deus de novo é somente através de Jesus, né? É assim que a Bíblia ensina e é assim que eu creio, né? Entendi. Bacana. Wellington, foi um prazerzão ter você aqui. Conversamos bastante aí. Foi muito bom mesmo. Talvez o próximo não demore mais um ano. Por conta de você, Wellington, pelo amor de Deus. Mas eu vou abrir para você fazer suas considerações finais, mas não sem antes te agradecer. Muito obrigado por ter vindo, tá? Que isso, de nada. Foi muito legal te ter aqui. A gente podia... a gente tem um limite de 1 hora, mas foi muito bom. Nossa, já tem quase 1 hora já? Já tem 1 hora. Já. Foi rapidinho. A vida é assim, filho. Quando a coisa tá fluindo, tá bom? Então tô abrindo para você fazer as suas considerações finais, querido. Bom, agradeço a oportunidade de estar aí batendo um papo com você. Espero que se tiver uma próxima não demore tanto. Sou muito grato, assim, por poder... Ter uma fala assim, eu nem me acho tão interessante assim para trazer assuntos, né? Nada. Mas eu pude falar um pouquinho do que eu mais gosto, né? Sim. De quem eu mais valorizo, né? Assim. E nós nem falamos aqui, vamos falar um pouquinho agora, porque o Wellington acabou de ser pai, né? Nós não falamos. Casou e tem uma filha, né? Como é que tá essa experiência de ser pai? Deixa o YouTube dar um jeito aí, a gente, né? Como é que tá sendo essa experiência de ser pai? Deve ser fantástica. Eu confesso assim que é algo assim muito bom, né? Eu não sabia que ia ser tão bom ser pai, né? Não tinha experiência assim, não tinha noção, né? Só quem é pai sabe o que é ser pai. As pessoas falam pra mim assim, ai meu filho, eu não tinha filho. Ai, que exceção de saco, esse assunto chato. Hoje eu entendo, falei, nossa, como que eu era ignorante, né, a respeito do assunto e não dava valor para as pessoas falando. Porque hoje a gente estava lá... Mas tudo é o seu tempo, né? A gente demora um tempo para adquirir maturidade em alguns aspectos, né, de alguns assuntos. E é uma experiência assim, maravilhosa, né? É verdadeiramente assim, recompensador. A gente estava lá e, graças a Deus, eu brincava que eu queria uma filha agitada, né? Uma menina bagunceira, mas eu não sabia que ela ia vir tanto, né? Hoje a gente estava lá na festa lá e tava as crianças tudo pulando e minha filha gosta de dançar. Chegou uma hora que as crianças parou e ficou só ela. E colocaram aquelas músicas de criança que ela escuta em casa. E ficou ela lá e ela fazendo bagunça e tal. Então, assim, tem sido algo, assim, muito gratificante. Eu não sabia que dava pra você ter tanta alegria e prazer em outra pessoa, né? Eu não sabia, assim, que você teria tanta assim, satisfação em ver alguém se desenvolver como... uma vez que você se torna pai, sabe? Tipo, e aí gera com isso vem toda aquela preocupação, né? O que eu vou ensinar, como que eu vou ensinar, quais são os valores que eu vou transferir, né? Qual legado eu vou deixar para ela seguir. Sim. Então, acaba que ser pai, assim, é um combo, né? Uma explosão de um monte de coisa. É alegria, ao mesmo tempo vem a preocupação, né? Ao mesmo tempo, assim, vem... uma reflexão do que eu vou transmitir, como que eu vou ensinar. Então, ser pai é algo assim surpreendente, rico e ao mesmo tempo recompensador, né? Porque minha filha tem 1 ano e 6 meses e eu já tenho assim, tipo, até abrir um sorriso maior, né? Mas olha o tanto de coisa assim que eu tenho para falar de uma criança de 1 ano e 6 meses, né?
Tipo, tanta coisa que eu já pude experimentar, né? Às vezes que você pega ela dando aquelas birras e tal. Sim. Como que eu vou corrigir isso? Porque é uma coisa que ninguém gosta, né? De ficar perto de criança birrenta, né? Nossa, eu fico, como que eu vou corrigir isso, né? E todo aquele esforço. Então, tem sido, assim, uma experiência, assim, muito gratificante, muito abençoadora. E acaba que também tem sido uma experiência, assim... que tem hora que eu me pego em conflito, né? Será que eu já estou educando certo, né? Já estou refletindo sobre o que eu estou transmitindo já de agora, bacana, né? Que bacana. Aí vem aquelas preocupações, tá demorando para falar, começou a andar muito rápido, né? E minha filha, ela assim, ela é muito agitada. Você sabe o que ela tá fazendo agora, tio? Ela aprendeu, ela ficou observando a gente, como que a gente faz para abrir a porta da rua. A gente já pegou ela 2 vezes na calçada da rua. Olha! Ela desce as escadas, joga a cadeirinha dela, aí sobe em cima da cadeirinha, põe a mão na alça, abre e vai pra rua. Né? Agora a gente tem que deixar trancado, porque ela descobriu, né? Então, aí você vai vendo que o ser humano, como é complexo, né? Uma criança de 1 ano e 6 meses já aprendeu a fugir de casa. Já aprendeu a fugir, assim, né? E aí você se maravilha, né? E a Elisa muda a sua visão do próximo também? Muda a sua visão do raio, das outras pessoas, das outras crianças? Muda tudo isso também? Muda tudo. Eu percebo que depois que eu virei pai... Eu sempre gostei muito de criança. Mas depois que eu virei pai, eu percebi que eu tô muito mais carinhoso com as crianças, assim. As crianças, elas vêm brincar comigo, aí eu dou mais atenção, eu brinco mais, eu converso mais. Você, assim, você fica mais acessível, né? Eu percebi que depois que eu me tornei pai, eu me tornei mais acessível às pessoas que estão ao meu redor, mas principalmente as crianças. Porque, assim, da forma que eu percebi, assim, que a forma que eu gostaria que as pessoas tratassem a minha filha, eu percebo que agora eu faço com as outras crianças. E é involuntário, assim, não é uma coisa que eu raciocino na hora. É só uma coisa que eu tenho na mente. Nossa, eu gostaria que as pessoas dessem atenção para minha filha. E aí, por consequência, quando uma criança me procura, eu dou muita atenção, mas na igreja você é pastor, Não, você falou aqui, você cuida dos jovens, é isso? Isso, eu fui líder de jovens de 2016 até esses dias. Foi muito bacana que eu liderei 2 jovens, né? Eles tinham 13 anos na época que eu comecei a liderar, em 2016. E aí eu pude transferir a liderança para eles, né? Então aqueles que eu transmiti conhecimento de Deus, que eu pude ali participar, ajudar eles a resolver conflitos, ajudar eles passarem, se formarem na escola, que eles traziam as coisas que tinham dificuldade, aquela coisa assim, passar na faculdade, se formar na faculdade, e aí hoje eu pude pegar e falar assim, tô aqui, né? Agora é contigo, né? Então eu tive esse privilégio assim de poder caminhar com jovens, né? Isso é tão importante, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, mas como que os jovens de hoje estão perdidos? Mas quantos jovens têm o privilégio de serem acompanhados por pessoas mais velhas, mais experientes, que têm conhecimento para transmitir? Mas sempre recai sobre o jovem as avarezas do mundo, né? Sempre o jovem é culpado. E eu fico pensando assim, se todo mundo investisse um tempo assim para caminhar com um adolescente, para ajudar um adolescente, sabe, na época de escola, talvez se tivesse mais acompanhamento assim, a gente viria menos tragédias, né? Aqui eu não digo só na questão do aspecto religioso, eu digo assim, de vivência mesmo, Tem um provérbio que fala assim, anda com sábio, você vai se tornar sábio, anda com tolo, você se tornar tolo. Aí a gente pega um monte de jovem descabeçado e eles só andam juntos, eles vão ser tudo tolo, porque falta essa maturidade de um pai, de um amigo. E é engraçado que na minha época também, quando eu era mais novo, não era assim. Eu lembro eu era o mais novo da turma, né? Eu lembro que tem um amigo meu, que é o Dindo, ele é aqui da Vila Lopes. Eu brincava que ele era meu pai na rua. Ele era o meu pai na rua, porque ele era mais velho, eu acho que ele tem uns 6 ou 5 anos mais de diferença pra mim. E ele que, tipo, me protegia, ele que me ensinava as malandragens, sabe? Tipo assim, era tudo ele que eu gostava de ver jogando bola, né? Então, tipo, tinha todo aquele link. Eu sempre tive pessoas assim, né? Posso falar do Jonathan, meu primo. Também foi uma pessoa que era mais velho que eu. Lembro que na época ele gostava de rap, eu ficava cheio de ginga. Tinha a ver com ele, assim, mas ele também me trouxe algumas visões, assim, algumas experiências. Então, eu acredito que eu fui moldado com pessoas mais velhas. E aí eu cresci. Né? E com 24 anos eu pude acompanhar jovens de 13. Entendi. E aí dentro disso eu também pude transmitir algo que eu tinha aprendido para eles, né? E aí hoje eu posso ver eles se tornando a pessoa que eu fui no passado e eles vão caminhar com jovens agora e quem sabe, né? Assim a gente vai conseguindo. A sua filha nasce numa época em que o país já está envelhecendo, né? Sim. A gente já não tem mais aquele número de jovens que nós tínhamos no passado, por exemplo, na minha época e na sua. Era muito mais jovens do que terceira idade, idosos e tal.
E a sua filha cresce aí no momento de queda, né? Uhum. E aí é bacana, cara, que você tenha toda essa vivência e que possa passar para ela também, né? Sim. Espero que ela seja uma cidadã 10% do que você é, que já vai ser uma fantástica. Eu espero que ela vá mais longe. Do pai, o pai sempre quer mais, né? Beleza, cara, muito obrigado. Faça suas considerações finais. Bom, gente, espero aí que vocês tenham tido um tempo bacana, que essa conversa tenha edificado vocês de alguma maneira. Oro para que Deus abençoe todos vocês, você também, meu tio. Obrigado. Fico muito feliz assim de estar junto com vocês, podendo participar desse podcast. E é isso aí. Continue assistindo, curte, compartilha, se inscreve lá no canal, que eu tenho certeza aí que você vai ser muito edificado. Tamo junto, Deus abençoe. Obrigado, Hélio. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.